Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras com aquela parceria quando o assunto é impermeabilização, cuidado com a sua edificação, manutenção e melhoria do desempenho, que é o assunto de hoje. Como melhorar o desempenho da sua edificação. Para isso, a Vedacity Pro nos enviou o seu engenheiro especialista civil, Edgar. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Hugo? E você, cara? Tudo jóia, graças a Deus. Sempre bom estar aqui com você. Muito obrigado. Estar ao seu lado eu sempre aprendo, Edgar. Então ensina para nós como que a Vedacity Pro ajuda os técnicos a melhorar o desempenho da obra. A Vedacity é uma empresa com 87 anos, né, de trajetória, pioneira na fabricação de impermeabilizantes químicos no Brasil. E desenvolve, né, tem uma linha para atender da fundação, uma cobertura às obras aí de engenharia com impermeabilizantes todos certificados, né, e normatizados. Boa, boa. E vocês vão perceber ao longo do podcast que a Vedacity Pro está presente nessas atuações em melhoria de desempenho da edificação, como é o assunto de hoje. E antes de apresentar nossa convidada especial aqui, né, eu vou filosofar. Edgar, acompanhe esse raciocínio. Quando a gente compra um carro, por exemplo, e ele sai lá da concessionária 0 quilômetros, né? Ele está no seu pico máximo de desempenho, porque está tudo novinho, a bateria é nova, o motor é novo, tudo é muito novo, né? Então eu imagino que ele deve estar no seu desempenho máximo, né? Na sua capacidade máxima ali. E ao longo do uso desse veículo, ele vai perdendo o desempenho porque as coisas vão ficando velhas, né? E hoje nós vamos falar que... A famosa vida útil, né? Exato. Ele vai chegando próximo da sua vida útil, né? Ser completa, né? E parando para pensar, a edificação é da mesma forma. Quando você acaba de receber ali da construtora a entrega do imóvel, a gente imagina que ele está no seu pico máximo de desempenho. E hoje a gente trouxe um desafio aqui no tema, porque a gente está falando em como melhorar o desempenho. Então a dúvida é como melhorar o desempenho de uma edificação já velha ou como melhorar o desempenho em relação ao desempenho que ela já teve lá atrás. Ou seja, é possível que uma edificação tenha um desempenho melhor do que quando ela está nova? É isso que nós vamos procurar saber aqui hoje com a engenheira especialista que nós trouxemos aqui, Kelly Ramos, que é engenheira civil, especialista em patologia, mestra, que fique bem claro, mestra em habitação, a gente aprendeu isso hoje, ela vai explicar. E também é doutoranda, teóloga e mais um monte de coisa. Professora também universitária. Professora universitária. Que mais? Já participou de... Esse é o 4º podcast que ela participa. Influencer digital já. Influencer digital. Que mais que é, Kelly? E a mãe? Mãe tá on. Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. É muito bom poder colaborar com a nossa classe, né? Para melhorar o desempenho das edificações e para falar sobre o assunto e esclarecer para quem acaba iniciando na área da engenharia e também quem está obsoleto. Então, a gente consegue atingir um grande público. E os podcasts que existem hoje colaboram bastante com isso. Então, primeiro, parabéns para vocês, tá? Por essa dedicação, porque a gente sabe que demanda tempo, demanda pesquisas, porque vocês acabam estudando também, né? E eu fico muito honrada em fazer parte desse podcast, espero colaborar com vocês da melhor forma possível. Sobre tudo isso que eu faço, que eu fiz, é porque a idade chegou, então eu tenho tempo, né? São anos de estudo, de pesquisa. E aí a gente acaba estudando bastante. Então, por isso que deu tempo de fazer tudo isso. Legal. E viu, vamos falar um pouquinho da minha filosofada que eu fiz no começo? Vamos lá. É mais ou menos isso mesmo? Tem como melhorar o desempenho de uma edificação nova? Sim. Quando a gente fala em automóvel, a parte automobilística ela está muito mais avançada que a gente. A indústria é mais avançada que a construção civil. A construção civil acaba sendo ainda é uma mão de obra que não tem preparo, é uma matéria-prima que você tem que aprimorar a cada tempo, de tempos em tempos. Mas tem processos em obra que permanecem os mesmos de anos atrás. Então, a gente precisa realmente
focar na industrialização e melhorar na tecnologia das obras, tá? Mas o desempenho de uma edificação nova, se você cuida da maneira correta, se você presta todos os cuidados iniciais, o aumento da vida útil melhora consideravelmente. Só que hoje em dia a gente tem um mercado que vem se conscientizando, que são os síndicos profissionais e até os síndicos orgânicos, eles também estão se conscientizando que quanto mais ele cuida do condomínio, menos gastos ele vai ter no futuro. Então, como o automóvel, se você não trocar o óleo de X tempos, vai fundir o motor. Quanto custa para consertar o motor? Você tem um alto custo. Então, você não deixa isso acontecer. Então, a construção civil e as edificações começaram a se conscientizar disso. Se você cuida num longo espaço de tempo, você acaba diminuindo as suas despesas. E quando a gente fala em condomínio, a gente sempre tem que pensar que ele veio, a edificação nasceu, né? Ela nasce, ela cresceu e foi entregue. E aí a construtora entrega um presente para os proprietários, para o síndico, para a administradora, entrega aquele presente. No passado, anos atrás, não tinha uma conscientização do manual do proprietário e manual do síndico. Hoje, nós temos normas para isso e acaba facilitando o entendimento. Agora, uma coisa que é importante, quem lê o manual? Isso é bem complicado, né? No Brasil, dificilmente alguém lê manual. Exato, ninguém lê. Então, a gente precisa começar a humanizar os manuais dos proprietários. Mas o manual do proprietário é algo que precisa ser lido como um livro, como assim, estou me preparando para aquela edificação, vou ler o manual. Ou quando aparece um problema e eu vejo o que eu tenho que fazer quando aquele problema aparece. Porque de carro tem muito disso, né? Apareceu uma luz, eu vou ver o que significa essa luz. Mas e o manual da edificação? É mais ou menos parecido? Então, se você faz pelo menos isso, já é útil. Porque se você pensar na sua edificação como um todo, você vai pensar, eu tenho piso cerâmico, eu tenho caixilhos, eu tenho vaso sanitário, eu tenho as tubulações hidráulicas, e você fala, eu quero entender como cuidar de cada componente, cada sistema. Então você pega e fala, eu vou ler especificamente sobre esse sistema. Pelo menos isso, ler especificamente sobre algum sistema. O ideal é você ler ele como um todo, principalmente procedimentos. Eu penso diferente no manual, que eu aprendi isso com um professor que eu tive, o nome dele é Richard Springer. Os manuais dele são diferentes. Ele separa cada manual por um processo. Então, ele coloca um manual igual ao do carro, o manual de todos os procedimentos e todos a construção em si, a alvenaria, a estrutura, explicar sobre a edificação, e aí ele coloca um manual sobre manutenção separado e sobre garantias separados. Então, o que acontece? Você tem dúvida em algum ponto, você quer saber como foi feita a sua estrutura, se ela é uma estrutura de concreto armado ou uma estrutura de alvenaria estrutural, você vai olhar aquele caderno 1. Se você tem o caderno 2, aí você quer saber como fazer a manutenção, você pega o caderno 2. Uhum. E aí você quer saber, eu tenho garantia de quanto em quanto tempo? O que está na garantia? Aí você pega o caderno 3. Então Excelente. Você consegue facilitar. E o que nós estamos familiarizados com o manual do carro, a gente acaba colocando isso para edificação. Uhum. E isso é uma coisa que eu percebo que os manuais não têm. Então, alguns profissionais estão fazendo desta forma. Uma empresa que é muito boa, que é a Alon Engenharia, ela está fazendo um manual humanizado, inclusive para passar naquelas telas do elevador do condomínio. Isso é legal. Para as pessoas começarem a entender a necessidade disso. Então, aí a gente começa a melhorar a qualidade. Então, fazer essa humanização, fazer essa separação é de extrema importância.
Uhum. Faz todo sentido o que ela falou, porque essa divisão em 3 trata-se de coisas diferentes. A primeira parte você está explicando como foi feita a edificação, a segunda é como arrumar ali, dar manutenção, e a terceira é as garantias, que não tem nada a ver. É quando você coloca tudo junto, fica confuso, né? Fica. Faz sentido. E as empresas que dominam o mercado de manual acabam não pensando nessas facilidades que a gente precisa ter. Tá. Talvez isso até estimule mais o usuário a dar mais valor ao manual, né? Sim. Outro dia um amigo meu queria fazer uma reforma e ele me pediu uma ajuda, né? Uma opinião. Aí eu falei, cara, me manda o manual aí do seu apartamento pra eu dar uma olhada. Ele falou, cara, o que é isso? Eu nem sei aonde que tem, eu encontro isso. Eu falei, provavelmente você recebeu quando você recebeu a chave. Ele falou, bicho, nunca vi isso. E, tipo assim, o cara nem sabia que existia esse então, documento. A gente precisa conscientizar. Então, mostrar realmente que existe isso. Que existe essas formas de você entender como que é a sua edificação, né? Exato. Até para você fazer uma instalação de um móvel e você furar uma tubulação no lugar errado. É isso mesmo. Hoje o manual do proprietário é obrigatório. É obrigatório, por lei. É obrigatório por lei, mas tem um porte de edificação, por exemplo, eu faço uma casa, eu tenho que dar o manual? Precisa. Por lei. Precisa. E quem que tem que dar? Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma casa, grande parte das pessoas não contratam uma construtora, mas contratam um empreiteiro. É o tiozão lá com a família dele e ele vai construir a casa. Era o tiozão que tinha que dar o manual? Sim. O empreiteiro tem que se conscientizar que ele virou um empresário. Então a responsabilidade do manual é dele. A responsabilidade é dele. Mesmo que ele não... E aí, quando o cara não vai até o final, por exemplo, quando o cara faz a parte estrutural da casa, deixa cinza e quem vai dar o acabamento é uma outra empresa. Daí não fica um pouco confuso? Porque quem que é o pai da criança, né? Fica. Inclusive, eu conversei com um amigo no último evento que a gente teve lá em Curitiba, que a gente acaba fazendo networking quando a gente faz esses eventos de... Eu fui pro Summit lá do IDD e um dos problemas é uma dupla de 2 irmãos, eles... constroem, e aí eles não entregavam o manual. E eles estão com essa mesma dúvida que você falou. Eu entrego a parte cinza, depois a parte do acabamento, entra o proprietário, compra, e ele que vai fazer as benfeitorias. Então, o que eles estão pensando em fazer? Faz um laudo de entrega, como está, tudo testado, como se fosse um comissionamento, testa todas as instalações, a parte de elétrica, hidráulica, impermeabilização, faz todo um laudo, faz um manual daquele ponto que ele fez e aí ele entrega para o cliente. Porque senão você acaba sendo responsabilizado no futuro por algum problema. Vamos supor, um dos problemas, como a gente está aqui falando, entrando um pouquinho em impermeabilização, além de tudo isso que você falou que eu fiz, eu trabalhei 14 anos na assistência técnica de uma construtora. Então, nesses 14 anos, quase todas as piscinas vazaram. Piscina é um problema. Aí, a nossa projetista, inclusive, era a Virgínia da Proasp. Estava tudo feito, conforme o projeto. Só que aí, o que acontecia? Na hora de instalar o revestimento, o pedreiro, uma das piscinas que eu tive que refazer ela inteira, a impermeabilização, qual foi o problema dela que vazava? O pedreiro, quando ele foi fazer a talisca, ele fez a talisca e ele bateu um prego de um lado, um prego do outro e puxou a linha. Típico, né? Lindo. 2 pontinhos de vazamento. Só que para você ver onde que tá esse vazamento, foram várias e várias tentativas até que vamos fazer a piscina toda de novo. Então, é muito prejuízo. Aí, você vai entregar a parte cinza. Como que você vai garantir que o pedreiro não fez esse exemplo que eu dei agora? Entendeu? Então, assim, por isso que você, como empreiteiro, como construtor de pequeno porte, você vai ter que se resguardar. Você precisa fazer de uma forma que você fique resguardado para que você atendeu as normas, que você atendeu a qualidade do seu produto. E o próximo que vai ser responsabilizado. Já que a gente está falando de manual do proprietário, né? Para
Para os empreiteiros que estão assistindo, qual que é a diferença do manual do proprietário e do memorial descritivo? Muito diferente. O memorial descritivo, você determina quais os materiais serão utilizados para cada sistema. Você tem áreas molhadas e molháveis. Então, você vai especificar um produto para aquela região. Se ele tem mais flexibilidade, ou se ele é rígido, ou se ele é semi-rígido, e assim sucessivamente. Ou se você vai colocar uma manta asfáltica, ou se você vai colocar uma argamassa polimérica. Então, esse é o memorial descritivo. Não só falando de impermeabilização, mas como de todos os outros sistemas. Quando você fala no memorial descritivo de instalações hidráulicas, você tem que especificar todas as tubulações, todos os materiais que você especificou. Então, esse é um memorial. Elétrica, a mesma coisa. A arquitetura é a mesma coisa. A maioria das pessoas entende memorial descritivo como arquitetura. Porque vem da arquitetura o revestimento, a louça, o metal, mas todos os sistemas precisam de memorial descritivo. E aí você vem para o manual do proprietário e manual do síndico. O manual do proprietário vai contemplar tudo que tem de acabamento, como foi feita a sua construção, como você tem que dar a manutenção e o que você tem de garantia e os períodos de garantia de cada uma delas, de cada um dos sistemas. Uhum. Então é diferente. E a gente tem um outro item sobre a 16280. Uhum. A norma 16280, ela entra na questão dos condomínios, que é uma norma específica para reformas dentro das edificações. Não só em condomínio, qualquer edificação, industrial, escola, tudo que é edificação precisa ter essa norma 16280 para balizar e dar parâmetros de como você deve fazer a sua obra. E nela pede um plano de reforma. Então, aí você começa, você começou memorial, manual e nós temos um plano de reforma. Então, nós temos 3 documentos necessários na construção civil. O que é o plano de reforma? No plano de reforma, você vai detalhar tudo o que você vai fazer nessa edificação, nesse apartamento, nessa sala comercial, na indústria, numa casa, num condomínio. Você vai definir o que você vai fazer. E aí você vai descrever o que você vai fazer. Demolição das paredes, XYZ, conforme o projeto de arquitetura tal. Retirada do revestimento para instalação de novo revestimento. Aí a gente entra na nossa impermeabilização. Você retirou o revestimento. Precisa impermeabilizar ou não? Agora eu virei a entrevistadora. E aí, Edgar? E aí, Edgar, que você me fala? E aí? Tem que refazer, né? A impermeabilização, né, Hugo? Com certeza. Exatamente. Então, as pessoas não entendem dessa forma. Elas começam a quebrar o revestimento e falam, não, mas a manta vai ficar intacta. A impermeabilização existente vai ficar intacta. Primeiro, você vai retirar o revestimento com uma marreta, uma talhadeira. Com cuidado zero. Isso né? se não for no martelete, né? Quando não for no martelete, exatamente. Então, você vai retirar esse revestimento. Quando você retira esse revestimento, você teve um abalo na sua impermeabilização. Então, obrigatoriamente, você tem que refazer. Aí a pessoa, mas eu acabei de receber o apartamento, é novinha a impermeabilização. Não importa se é nova, ou se tem 10 anos, se tem 20 anos, se tem 30 anos. Você vai ter que refazer. Uhum. E isso tem que estar no seu plano de manutenção. Tá. No seu plano de obras. O plano de reforma. Exatamente. Se meu colega não tinha nem o manual do proprietário, imagine todos esses documentos. Então, mas esse plano de reforma, ele vai fazer parte da norma de desempenho? Não. Ele faz parte da 16280. Mas eu digo assim, não vai ser uma condição das construtoras entregarem para as pessoas o plano de reforma ou isso é do usuário? É do usuário. Quando você recebe a unidade, você que vai... Ou você recebeu ela, você recebeu e você não vai mudar nada. Tá. Você vai mudar da forma que está.
Agora, você recebeu a unidade, você vai começar uma reforma, você precisa fazer o seu plano de reforma. Ah, tá, mas aí o plano de reforma, claro, para isso não ficar só, eu vou fazer porque eu vou fazer uma manutenção no meu próprio apartamento. Esse plano eu faço para entregar para alguém, para o síndico, Para o por exemplo. síndico, exato. Porque até então estava sendo exigido somente uma ART, quando eu vou fazer, né, uma reforma no meu apartamento. Então. Agora eu tenho que ter o plano. Não, nunca foi só uma ART. Ah, é? Nunca foi só uma ART. As pessoas confundiram isso. E virou uma fábrica de emissão de ARTs. Não, quando eu digo, para não ficar mal entendido. Quando eu falo RT, claro, o RT com a supervisão do engenheiro. Não, né? mas virou uma fábrica. O que foi bom você falar nesse assunto. Porque virou uma fábrica de ARTs. Porque os síndicos eram ignorantes no modo de ignorância na área técnica, e eles começaram a aceitar uma ART. Simples ART. Até porque antes não tinha nada, não né? Tinha nada. Aí veio a questão da RT. Mas Sim. por que começou essa norma 16.280? Porque teve um problema no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí, no Rio de Janeiro virou lei, São Paulo virou lei. Que toda a obra que fosse dentro de uma edificação já entregue precisava ter um responsável técnico e procedimentos. Só que no começo não tinha quais eram esses procedimentos. Tanto que a norma 16.280, ela foi feita rapidamente, começou com 3 páginas. Para poder já mostrar a necessidade da fiscalização e de uma assessoria técnica competente. E aí se começou a emitir ARTs. Só que vem a ART, gente, eu faço esse trabalho na minha empresa, vem a ART de laudo, vem a RT de projeto, vem a RT de gerenciamento e não vem a RT de responsável técnico pela obra. E o síndico nem sabe aceitar. Não sabe ver. Por isso que hoje a minha empresa é uma das empresas especialistas no mercado que trabalha com condomínios. Presta assessoria técnica para síndicos profissionais e administradoras. Tem uma gama gigantesca de trabalho. Porque a gente ajuda a entender os processos e analisar essas documentações e fala, não, essa documentação está errada. E quando vem documentação ART de não tem ART de estanqueidade do sistema de gás. Também é obrigatório. Você está numa edificação pronta. Você mudou o seu ramal de gás. Aí sabe como que eles fazem o teste? Com uma esponja e sabão. Não é assim que faz, gente. Kelly, eu vou te contar uma história que acho que essa você nunca escutou. Eu fiquei sabendo de um prédio aí que tem um síndico que ele estava aceitando algumas RTs um pouco estranhas, sabe? Porque um morador me procurou e ele falou assim, falei com o engenheiro cobrou R$150 para fazer um RT. Nossa. Eu falei assim, caramba, R$150 para fazer um RT? O cara falou assim, é. Eu falei, meu cara paga só pro CREA lá 80 e pouco na época, né? Eu falei, o que esse cara tá ganhando, né? E qual é a lógica disso? Sabe o que esse cara fazia? Olha que loucura. O cara dava aquela RT que o CREA gera antes de você pagar. Que tem uma tarja nela, sabe? Rascunho. Que é tipo um rascunho pro cliente ver se os dados dele tá correto e tal. O cara mandava pro síndico, o síndico aceitava aquilo lá. Nossa. No começo foi muito assim, muito. E até hoje ainda tem gente que faz esse tipo de... Porque isso pra mim é um golpe, né? Claro que é um golpe, porque daí justifica ele cobrar R$150, né? O cara não tá gastando nada. E nem a responsabilidade técnica ele tá tendo. Ele não tem, ele não tem, né? Pra ele tanto faz. Mas vamos fazer uma pergunta pra vocês aqui, todos somos engenheiros. Emitir uma RT. Quando você emite uma RT, você começa a ter um acervo técnico. Então, assim, vale a pena você emitir uma RT por R$400? O seu acervo técnico dentro do CREA vai ser desvalorizado. Então, assim, você tem que analisar o que vale a pena para você. Você vai emitir uma RT de R$400? Por quê? Qual foi sua responsabilidade? Você vai fazer um poste? Tudo bem, você vai fazer um poste? Beleza, você fez um poste. Então, quando você emite uma RT para dentro de uma edificação, de um apartamento, você precisa cuidar da estrutura, da impermeabilização,
do revestimento, da elétrica, da hidráulica e do gás. Uhum. Então, isso dentro de um apartamento. E aí você vai emitir uma RT de R$400? Sabe o que eu penso, Kelly? Eu nunca olho pro valor da RT. Eu olho pro valor do serviço. Exato. Então, por exemplo, quando a pessoa me pede, Hugo, eu preciso instalar um ar-condicionado aqui. Pô, beleza, o que é que você vai fazer? O ponto já tá lá, eu só vou lá instalar o ar-condicionado. Pô, você vai precisar que eu vá aí vistoriar um cara colocando o ar-condicionado e vou embora, e é esse o serviço? Uhum. Beleza. Aí, com certeza, o trabalho de vistoria do ar-condicionado mais RT, ele vai ter um valor baixo. Sim. Comparado com uma reforma no apartamento todo que eu vou acompanhar durante todo um processo. Né? Então, para você entender como que ocorreu um golpe e ainda ocorre. Então, por isso que os síndicos precisam ser bem assessorados. Porque golpes existem a qualquer momento. E você emitir uma RT de R$400 para acompanhar uma obra que vai custar mais de R$100 mil? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. E aí eu pergunto, quanto custou o seu CREA? O meu custa muito. O meu custou muito. Uhum. Quando eu estudei. Que eu estudei em Santos, trabalhava em São Paulo durante o dia. Estudava à noite, ou seja, eu dormia 5 horas por noite. Então, custou muito para mim. E ainda custa, porque já fiz várias pós-graduações, já fiz mestrado e vou começar o doutorado. Então, ele custa muito e eu vivo disso. A minha empresa vive do meu CREA. Então, as pessoas têm que pensar. Você virou engenheiro. Você se tornou engenheiro. Quanto custou isso para você? E é triste, né, Kelly? Se você pensar assim, esse tipo de coisa, chegar na cadeia de pessoas que ficaram 5 anos dentro de uma universidade, estudando, se empenhando, e fazer esse tipo de coisa... Então, não vale a pena. Era de se esperar se não fosse dessa classe, né? Mas, exato. E eu tenho amigos do CREA de Goiânia, um amigo meu lá de Goiânia, ele contou para mim que teve um engenheiro que teve 200 ARTs emitidas durante uns 3 meses, 2 meses, sei lá eu. Cara. E aí ele foi cassado. Como que ele acompanhou tanta obra? Ele perdeu assim? o CREA dele. O cara ganhava R$100 por RT. Exato, 200, foi isso que esse exemplo que você deu. Exato. Mas tecnicamente é impossível ele acompanhar todas essas obras. Mas existe um acervo técnico, você tem como imprimir um relatório no CREA para saber o seu acervo técnico. Sim. Então, quando alguém for questionar, eu vou te contratar, deixa eu ver o seu acervo técnico. Aí vai pegar e vai imprimir, aí vai falar assim, nossa, então você é baratinho, né, filho? Exato. Esse podcast aqui, viu, eu não te falei, mas tem que gerar uma RT. Ah, é? É. Por quê? Por causa das informações que você tá passando aqui, é muito Aqui importante. é tudo técnico. Tem que... Só entra quem tem CREA. O bom é que qualquer um aqui pode emitir essa RT, né? Não necessariamente eu. Mas deixa pra Kelly, né? Deixa pra Kelly. Não. A RT dela tem mais peso, né? Especialista, mestra. Nossa, É ideal. A RT dela, o CREA cobra até mais caro. Nem fala. Pago com alegria. Mas tem muita informação, né, sobre essa questão de condomínio. Acho que a gente poderia gravar um podcast só falando disso, para capacitar esses síndicos aí, profissionais e orgânicos, né? Eu acho que profissionais bons no mercado para a gente programar aí uma série legal sobre esse assunto. Vamos combinar aí e é um assunto sério, viu? É muito sério. Sim. Muito. Mas vamos lá. Kelly, voltando então pro assunto desempenho, claro que tudo que a gente está falando relaciona-se a desempenho. A gente falou de manual do proprietário, super importante isso para o desempenho da edificação. A gente já percebe que obras sem manual do proprietário já são obras que talvez não tiveram esse olhar de desempenho, né? Talvez ninguém ali pensou na utilização, né, do usuário depois, porque o cara vai fazer um móvel e tal, e aí tem que ter a planta de onde passam as tubulações e tal. Enfim, tudo isso faz parte do desempenho. Mas ainda tentando entrar mais nessa seara do desempenho, eu queria te colocar numa situação assim, Kelly. Suponhamos que você é uma construtora. E aí você acabou de entregar um edifício, né? O que é indispensável que seja feito na gestão da pós-entrega desse edifício? Tá.
todo mundo pensa que como o imóvel é novo e o mercado tem um prazo de garantia de 5 anos, que todo mundo tem na cabeça que a construtora atende 5 anos de garantia. E aí, para a gente entrar nessa parte do desempenho. A norma de desempenho veio para quê? Para determinar prazos, não só de vida útil, como de vida útil de projeto. Tá, diferencia esses dois pra gente. Vida útil é do produto, da edificação, e vida útil de projeto é tudo, é o que cada projetista projetou. Então, vamos falar de estrutura primeiro, depois a gente entra em outros sistemas. Estrutura. A sua estrutura foi construída para permanecer em pé durante quanto tempo? Aí a norma de desempenho deixa que é o mínimo 50 anos e o máximo, se eu não me engano, 75 anos. Então, o projetista ele vai calcular e vai especificar materiais, concreto, aço, o traço do seu concreto, para ele ter a durabilidade de 50 anos. Uhum. Mas para isso, você precisa cuidar para que ele tenha essa vida útil. Uhum. Senão, um está interligado com o outro. E aí você entra na impermeabilização. Você precisa de uma impermeabilização numa laje de cobertura que tenha durabilidade de 20 anos. O que você vai especificar? O projetista de impermeabilização vai especificar para que essa laje tenha a vida útil de 20 anos. Ele vai colocar manta dupla? Ele vai colocar 2 tipos de impermeabilização para que tenha esse desempenho? Uhum. Então, isso é vida útil de projeto. Só que, para que ele consiga ter esse desempenho de 20 anos, quais cuidados eu preciso ter nessa laje de cobertura? Inclusive, um dos fatores do cálculo de vida útil de projeto é o plano de manutenção, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente começa a entender a necessidade do manual, a necessidade do projeto e a necessidade das especificações corretas de cada projetista. Se o projetista não está atualizado com as tecnologias do mercado, ele acaba ficando obsoleto. Uhum. E aí ele não consegue atender a norma de desempenho. Então, eu presto consultoria sobre a norma de desempenho para algumas construtoras, justamente para isso. Qual a finalidade de cada item para que você consiga ter um melhor desempenho? Você vai ter vamos falar um pouquinho de ruído, que as pessoas se incomodam muito, inclusive na área condominial. Você vai fazer uma laje de espessura de 10 e você não vai colocar uma proteção de impacto de piso. Qual vai ser o incômodo para o morador quando ele for um ocupante dessa unidade? Quando você vai fazer uma tubulação e um forro de gesso na unidade abaixo e o ruído que causa da água, do escoamento da água, quanto que vai incomodar essa unidade de baixo? Isso tudo está na norma de desempenho. Uhum. Então, só que aí quando você pensa em norma de desempenho, que é a 15575, entrando na hidráulica, você entra na 5626, que especifica desde lá de trás ruído em tubulação de esgoto. Então, não é uma novidade. Aí você entra com... antes da atualização da norma, a gente tinha muito o golpe de Ariete, quando a gente usava a válvula de hidra. Aí eliminou-se a válvula hidra, acha que era o único ruído que existia nas tubulações hidráulicas, era o golpe de Ariete. Só isso que existia? Não é só isso que existia. E a norma é bem clara, a 5626, não é nem a 15575. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então, assim, para a gente melhorar o desempenho da edificação e quando você entrega para um condomínio, você imagina, quem vai cuidar de tudo isso? O zelador, manutencista ou uma assessoria técnica preparada? Aí, os condomínios acham que o zelador, ele é capaz de cuidar de tudo isso. Eu gosto de pensar nas nossas edificações não como um carro. Eu gosto de pensar como um navio. Porque um navio é maior. Uhum. Um navio tem bombas.
um navio tem motores, um navio tem casco, um navio tem revestimento. Então, pensa como um navio e você precisa cuidar desse navio, porque senão ele vai afundar. E aí, você deixar um zelador cuidar de um navio é uma falta de responsabilidade tremenda. E responsabilizar ele por isso é desleal com um profissional desse, porque o zelador, ele tá lá para trocar uma lâmpada, ele tá lá para ver, para cuidar dos funcionários, para ver a limpeza, ele tá lá para ver coisas rotineiras. Aí você precisa contratar um manutencista, só que você não colocou isso na previsão orçamentária. Aí você contrata um manutencista. O que esse manutencista vai fazer? Esse manutencista cuida de elétrica, hidráulica e tudo. Ele realmente está preparado para cuidar de tudo? E aí a gente chega num ponto final, que é assessoria técnica. Que hoje em dia está muito, muito comum em prédios que têm responsabilidade, que têm consciência disso, que é essa assessoria técnica. Qual é essa assessoria? Nós entramos para auxiliar no plano de manutenção. Entramos para verificar todos os sistemas, a gente faz um checklist total da edificação, mapeando todos os componentes e fazemos vistorias quinzenais e auxiliamos o síndico e o zelador. E a contratação de empresas especializadas. Aí a gente começa a fechar o cerco. Uhum. Quando você fechou o cerco, você está com uma assessoria técnica que dá instrução para essa equipe, tanto para o síndico quanto para o zelador, quanto contratações de empresas especializadas. Você entra na garantia, que a norma de desempenho também fala de garantia e de prazos de garantia. Você entrou na garantia. Se você não tem o plano de manutenção em ordem, devidamente registrado, a construtora ganha o processo falando que você perdeu a garantia porque você não deu a manutenção. Quando você tem esses passos que eu falei, você consegue ter a garantia válida, de acordo com a norma de desempenho, de acordo com o manual do síndico, que a construtora vai ter que te resguardar de algum problema que ocorra. E hoje nós estamos perdendo muito porque os condomínios não estão se adequando a isso. Então as construtoras estão nadando de braçada. Porque elas falam, você não deu manutenção, você perdeu a garantia. Uhum. Só que alguns condomínios, alguns síndicos já entenderam isso e estão mais conscientes e estão ganhando os processos. E as construtoras que não cuidaram e não se responsabilizaram em seguir a norma de desempenho vão ter que pagar. E estão pagando. Uhum. Um ponto que eu vejo sempre os síndicos falarem é que condomínio é uma instituição falida. Que eles não conseguem arrecadar dinheiro para comprar esse tipo de serviço, contratar esse tipo de trabalho, de assessoria, de estar sempre dando manutenções. É claro que a gente já falou inúmeras vezes aqui, inclusive, que a manutenção preventiva sempre vai ser mais barato que a manutenção corretiva. E que a manutenção correta, tipo, lá no meu prédio eles pintaram todo o prédio e já está começando a dar mancha de fachada. E eu lembro que eu conversei com o síndico na época, falei, viu, é melhor você primeiro fazer todas as pingadeiras, olhar os rufos, né, e tudo que tem de vedação aí primeiro, para depois pensar em pintura. Né? E não, ele pensou na pintura primeiro e agora já está estragando a pintura novinha. Né? Mas é uma instituição falida os condomínios ou não? Não, não é uma instituição falida. É uma instituição que você consegue programar, ter uma previsão orçamentária. Então, quando você tem um condomínio, o condomínio funciona assim. Construiu, você vai fazer uma assembleia de implantação, só que antes dessa fase já está a construtora já chamou uma administradora para fazer uma previsão orçamentária. Então, as administradoras, elas precisam fazer essa previsão inicial.
Então, o que ela fala? Tem manutenção de elevador, gerador, tem manutenção de bombas, portões e a gente precisa de uma assessoria técnica inicial. Então, ela já coloca na previsão orçamentária. E não é um valor, assim, exorbitante. É um valor como se fosse uma manutenção de um contrato de elevador, por exemplo, para que tenha um pouquinho de noção de valores. Depende do tamanho do condomínio, quantidade de torres. Então, para que tenha uma noção de valores, você consegue equalizar na mesma forma de um contrato de elevadores, de manutenção de elevadores. Então, você tem essa previsão, então você já sai com isso. Se não tem isso, fez a implantação, vai ser eleito um síndico. Depois da eleição do síndico, vai ter uma assembleia extraordinária. Essa assembleia extraordinária, para que vai ser? Para uma implantação. Vão ter gastos com implantação. Comprar equipamentos de ginástica, comprar lixeiras, comprar papeleira, comprar todos os acessórios, o enxoval para o seu condomínio. E aí, nesse momento, o síndico já consegue implantar esse custo. Porque no começo, esse custo não vai ser tão alto, porque são poucas as manutenções. Se você deixa para contratar isso após 3 anos, você já perdeu 2 anos de manutenção e você já perdeu de fazer o plano de manutenção e itens que têm garantias de 2 anos de acordo com a norma, você já perdeu. Então, você tem que pensar dali para frente. Então, a conscientização com o condomínio é muito importante, mas não é uma instituição falida, é uma instituição, é um local que você consegue trabalhar e você receber. Porque se você fechou, é porque foi feita uma assembleia e foi feita uma arrecadação para aquele valor. Então, você consegue receber. Eles pagam em ordem, eles pagam em dia, você não tem inadimplência. A não ser que seja algum trabalho extra que ocorra. Só que aí o condomínio, vou dar um exemplo aqui de um condomínio que a gente faz essa assessoria. O ano passado teve várias enchentes em São Paulo, no período de fevereiro, na época do carnaval. E teve um alagamento muito grande na Vila Madalena. Nos córregos que tem lá na Vila Madalena, alagou vários prédios, vários. E isso é uma ação emergencial. Se o condomínio não tem um fundo de reserva, ele vai ter que pedir um empréstimo no banco para poder cumprir com as obrigações. Não tem saída. Ou fazer uma arrecadação emergencial. Então, teve esse alagamento dentro do prédio, não teve jeito. Alagou 2 subsolos. Precisou fazer uma arrecadação emergencial para poder suprir as necessidades. Então, por que é uma instituição falida? Entendeu? Não tem jeito. Se é emergencial, vai ter que pagar. Se não é emergencial, você vai programar. Certo? Legal. E... Tá sério, né, esse podcast? Eu acho melhor, tá tenso. Tá tenso, né? Vamos dar uma... Antélio, a gente já falou bastante aqui, mas só para ficar um pouco mais claro para quem tá assistindo, quais são, então, os benefícios do condomínio manter uma assessoria ou um profissional voltado para as manutenções? O benefício é você documentar o seu plano de manutenção, porque não adianta você ter um aplicativo que você lança fotos. Lançar fotos, um fotógrafo faz isso, o zelador faz isso. Agora, verificar se realmente aquele equipamento precisa de manutenção, já é outro departamento, que o zelador não consegue, não tem essa habilidade e esse preparo para diagnosticar. Então, a gente entra nesse campo. Então, essa é a vantagem, para você ter o seu plano de manutenção em ordem, para você ter o seu condomínio com uma programação financeira, porque você vai determinar, vamos falar do GUT, que é uma sigla que usa muito na indústria, e a gente começou a adequar também para civil, que é para você determinar GUT, que é o G, gravidade, urgência e tendência. Então, você consegue fazer uma programação do que é grave, do que é urgente e do que é uma tendência. E aí você começa a fazer o seu plano de despesa. O que é grave você tem que fazer rápido, o que é urgente você tem que programar,
E o que é uma tendência que pode virar uma urgência, você sabe que você pode deixar um pouquinho a longo prazo. Então, você consegue fazer uma previsão orçamentária melhor. E condomínio trabalha com previsão orçamentária anualmente. Sim. Então, você precisa prever no próximo exercício quais os gastos que você vai ter. E aí você vai falar assim, mas ficou muito alto o condomínio. Só que esse item que estava na tendência, eu consigo prorrogar para o próximo exercício? Às vezes sim. Então você consegue analisar isso. Então a vantagem de ter uma assessoria é essa. E o mais importante, né? Você conseguir esclarecer dúvidas com os síndicos. A minha empresa, nós fazemos reuniões semanais com os nossos clientes. Para a gente falar de todos os problemas que tem nas edificações. Então, assim, ele tem dúvida. Kelly, aconteceu isso, isso e isso. Não, vamos fazer daquela forma. Não, vamos fazer dessa outra forma. Então, isso é assessoria. Não é você simplesmente ir lá a cada 15 dias, a cada 30 dias. Não, você tem que assessorar. A gente está com a nossa área da engenharia, da assessoria técnica condominial, a gente começou a pensar diferente, como se fosse advogado, como se fosse realmente o médico da família, para você dar esse suporte. Uhum. Porque o seu paciente precisa desse cuidado. Independente quando é um bebê, até chegar na maioridade. Então, nós temos vários pacientes. Temos pacientes com 2 anos, temos pacientes com 40, 50 anos. Uhum. E aí, os que eu mais gosto são os de 40, 50 anos. Tem um prédio que eu sou apaixonada, que ele tem 40 anos de existência. E ele tem, nas tubulações dele, tem proteção acústica. Uau. Nas prumadas. Então, ou seja, por quê? Porque há 40 anos atrás, as pessoas estavam lendo as normas. E está na 5626. É isso que eu ia te perguntar agora. Tem uma norma técnica que rege as manutenções prediais também? Nós temos a 5674, nós temos a 14037, que fala sobre manutenção, uso e operação. E a 5674 que fala do plano de manutenção que a gente precisa implementar. Então, essas duas estão interligadas. Além de outras tantas que o mercado não sabe e não pesquisa. Nós temos diversas normas. Devia ser mais fácil a gente descobrir as normas, né? É um pouco complicado isso, né? É tanta norma, né? Não, gente, não é difícil. Não é difícil. É que as pessoas acabam usando apenas o Google. Não, você tem que... O que eu faço? Eu olho dentro de uma norma para conhecer outras normas, porque geralmente tem a referência, né? Então eu vou ensinar uma coisa aqui importante. Boa. Existe o site da ABNT, tá? No site da ABNT, nós temos uma aba Busca Avançada. Na busca avançada, você consegue colocar pesquisas por palavras-chave. Você não precisa saber de cor todas as normas. Você precisa saber de uma palavra. Você quer falar hidráulica. Você vai lá e digita hidráulica. E ele vai te relacionar todas as normas. Aí você quer saber sobre inspeção predial. Ele vai digitar todas as normas relacionadas com inspeção predial. Então, existe isso. Só que as pessoas não sabem. Utilidade pública. Utilidade pública. Hein? Vai virar Reels. Isso é importante pra mim, porque meu chefe, ele proíbe a gente de decorar número de normas. Sabia, né? Ele ficou impressionado com a Kelly hoje, com certeza. Com certeza. Não, mas não precisa decorar. Você precisa saber onde achar. Então, isso mas mesmo. Eu não sabia disso. Que essa ferramenta é muito útil. O que eu fazia? Eu sei uma de revestimento. Eu entrava dentro dela e ficava vendo a referência das outras. Não, aí você tem Demora muito trabalho. mais tempo. Claro. Não, qualquer coisa que você quiser colocar na palavra-chave, você coloca. Então, coloca até uma chamadinha aqui no nosso vídeo do site da ABNT.
Aí coloca lá, busca avançada, palavra-chave. Como Aí você encontrar as coloca normas. pela palavra-chave. Como encontrar as normas da EBNT. E você sabia também o que agora no portal do CREA, NET São Paulo, a gente consegue baixar as normas também, de graça? Sim, isso Qualquer norma. é um diferencial também que agora o CREA São Paulo, não só o São Paulo, todos os CREAs, legal. Você estando Em dia com a sua anuidade, com o carnezinho. você consegue visualizar. Ainda tem umas certas dificuldades, porque Sim. aí gera um código para você poder consultar a norma, mas tudo bem. Antes a gente não tinha nada, né? Mas é baixar ou consultar? Consultar. Consultar. É. Eu faço isso pela Unicamp lá, eu consulto todas. Quando estudante a gente tem mais acesso mais rápido quando a gente está em alguma universidade. Isso é muito bom, né? Inclusive bom. ISO, as internacionais. Todas. Ai, adoro. Mas eu acho que dá para baixar também, mas ela tem um período de validade. Depois de um tempo ela expira. Então você baixa, só você consegue ter acesso e depois ela expira. Eu ainda não testei, mas da minha equipe já testou e falou que teve algumas dificuldades, mas funcionou. Sim, funciona. Funciona. Bom saber. Qualquer norma da BNT. Legal. Uma dúvida que eu sempre tive, olhando às vezes até para dentro da nossa própria casa. Você fala assim, eu sou um engenheiro, eu tinha que saber o que eu tenho que dar manutenção aqui. Mas tem coisa que parece ser tão não manutenível. Então a dúvida é, por exemplo, uma pessoa que está ali dentro da sua unidade habitacional, do apartamento, como ela faz manutenção em instalação hidráulica, por exemplo? Como que ela faz a manutenção na instalação elétrica? E quando eu falo manutenção, é a preventiva, não a corretiva, é claro, porque daí você vai no ponto de problema. Mas pensando também até fora do apartamento, no prédio, como é que eu faço uma manutenção numa aprumada? Eu vou lá, olho, tá tudo certo, tudo tá passando. Impermeabilização, então. Impermeabilização. Você tá falando de aprumada, você abre um shaft, né, que é uma placa de gesso acartonado e você mexe. E numa impermeabilização, que tem proteção mecânica e piso. Ainda como se é uma cobertura, beleza, uma membrana ali, né, que tá sem proteção. Exposta, né? Aí você consegue ver, mas e se não é uma manta asfáltica, né? Exato. Como é que faz? Aí são sistemas não manuteníveis, né? Não tem manutenção mesmo? Não, é manutenível com quebra, né? Tudo tem manutenção, gente, tudo. Vamos por partes. Hidráulica. Hidráulica, como que você vai dar a manutenção você sendo um proprietário de um apartamento ou de uma casa? O que você pode fazer? Trocar, vou falar termo leigo para que todo mundo entenda, as borrachinhas das torneiras, porque se você tiver uma borrachinha falha, você vai ter gotejamento. Esse gotejamento tem um desperdício de água. Então, você tem que cuidar das suas torneiras. Sifão, você tem que fazer a limpeza desse sifão mensalmente. O sifão é rosqueado. Qualquer pessoa consegue fazer. Uma diarista, o dono da casa, a dona da casa, você vai desrosquear e você vai fazer a limpeza. Se é daquele sanfonadinho, você vai ter que remover ele todo e limpar, porque com certeza ele fica uma crosta e com o tempo formam camadas e você vai perder esse sifão. Mas tudo bem, o sifão custou R$12, beleza, eu vou comprar outro depois e vou jogar fora esse. Só que você vai ter um problema de retorno de cheiro, você vai ter um problema de entupimento, você vai ter um desgaste. Então isso é fazer a manutenção. Hidráulica, você precisa fazer a limpeza dos ralos sifonados. Frequentemente, porque nós tomamos banho, tem cabelo, tem resíduo, tem espuma. Então você precisa limpar esse ralo. Então você precisa retirar e limpar. Essas são as manutenções da parte hidráulica interna. Regulagem de válvula de descarga, você pode fazer. Isso são as manutenções. Agora, quando você vai falar em bombas, quando você saiu do apartamento e você vai para a edificação, para a área comum, aí você tem boias de caixa d'água que você precisa fazer a manutenção. É uma verificação. Primeiro você verifica periodicamente. Aí você tem que ver como que está no seu plano de manutenção. Bombas, você precisa fazer o rodízio das bombas. Uma bomba não... Se você tem 2 bombas, por que só uma trabalha? Ela tem que... A cada 15 dias, uma bomba tem que trabalhar. Para quê? Para que você tenha a vida útil das 2. Se você deixar uma sobrecarregada,
ela vai, daqui 1 ano, ela vai estragar. E você vai ter que comprar uma bomba nova ou você vai ter que mandar para manutenção. Então, se você faz esse rodízio, isso é manutenção hidráulica. Um dos exemplos, tá? Você falou em prumada. Prumada é um tema que ninguém observa, principalmente prumada de águas pluviais, que acaba tendo resíduos, e nós temos hoje em dia chuva ácida, e ela começa a encrostar toda a sujeira que fica em cima da laje de cobertura e começa a afunilar as suas tubulações. E as pessoas acabam não inspecionando. Então, precisa inspecionar mensalmente, precisa fazer a limpeza, sim, dessa área, precisa ver se tem o ralo semisférico, precisa ver se está entrando alguma sujeira para que não tenha obstrução. Elétrica, você precisa fazer o reaperto do seu quadro elétrico a cada, se eu não me engano, 3 meses. Então, você precisa reapertar. Só que não é você. É um profissional habilitado. É um profissional que vai estar com luva. Porque a folga que dá no seu quadro elétrico, quando a rede de energia, ela solta uns picos. E ela começa a jogar muita carga para o seu quadro. Então, ele começa a ter folga. Quando ele começa a ter folga, você começa a ter um gasto maior de energia e até queimas de lâmpadas. Então, você precisa fazer o reaperto. Por isso que quem tem que fazer esse reaperto? Um manutencista. Ou o seu zelador, se ele fez treinamento para NRs específica. Ele pode fazer esse reaperto, porque é um trabalho simples. É uma chave de fenda com luva e treinamento correto, e a NR, e você reaperta, faz o reaperto. Então, elétrica basicamente é isso. Aí você entra em impermeabilização. Vamos falar de floreiras, porque floreiras é bem legal. Porque você precisa fazer a manutenção na floreira. A floreira você fez uma pintura com aquela tinta anti-raiz. Sim. De quanto em quanto tempo eu preciso reaplicar essa tinta? Aí vai estar no manual, sei lá, vamos colocar hipoteticamente. A cada 1 ano você precisa reaplicar essa pintura anti-raiz. Eu não lembro agora, mas isso é específico de impermeabilização. Tem que perguntar para um projetista. Mas vamos fazer a suposição que é 1 ano. Como que eu vou aplicar? Eu vou ter que retirar toda a terra para reaplicar. Então, assim, os projetistas também precisam pensar como fazer as manutenções. Eles precisam determinar. E isso tem que estar no manual. Então ele vai falar. A floreira fica inviável, né? Fica inviável. Então, assim, mas a raiz, ela vai penetrar e ela vai danificar a minha impermeabilização. Então, precisa ter um processo de como fazer. Como que eu vou fazer? Como que a gente pensa nessa questão? Então, os projetistas acabam não pensando nesses detalhes. Sim. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Laje de cobertura. Laje de cobertura. Como que eu faço manutenção na laje de cobertura? Eu vou manter as minhas juntas do contrapiso sempre em ordem. Isso é o suficiente? Tá, mas daqui 20 anos eu vou ter que quebrar. Porque eu tenho uma vida útil de 20 anos. Kelly, obrigatoriamente, quando atingir a vida útil, tem que ser feita a manutenção? Ou se o zelador, né, o síndico olha lá e fala, não, mas não tá dando problema nenhum, não tá dando vazamento nenhum. Eu preciso, de fato, fazer? Não precisa quebrar se não está com vazamento. Se atingiu a vida útil e não deu problema, não tem problema nenhum. Você pode esperar. Dar uma patologia para poder mexer. Para dar um indício de que ela venceu totalmente, que ela tá morta, né? Sim. Aí a gente entra com a intervenção. Mas vamos pensar que em 20 anos, que foi o que foi projetado, ela tá lá começou uma manchinha, fadigado, uma umidade no pavimento inferior. Começou. Ou seja, já tem indícios de problema. Vamos quebrar? Vamos. Aí a gente tem que quebrar contrapiso, proteção mecânica, retirar. A gente está na laje de cobertura, às vezes de um prédio de 20, 30 andares. Olha o transtorno e olha o tanto de entulho que nós vamos ter. E isso também faz parte da sustentabilidade que nós temos que pensar para as nossas obras.
É o resíduo que vai gerar. Né? O resíduo que vai gerar. E aí, por que a gente não começa a pensar numa laje de cobertura com uma platibanda mais alta e um piso elevado? Porque aí você consegue fazer manutenção nessa impermeabilização e você tem um piso elevado. Você retira as placas, você vai lá, aplica uma sobrevida nela, a cada 5, a cada 10 anos, você coloca as placas de volta. Por que não acontece isso? Tem que ter esse olhar lógico pensando no pós-obra. Eu tô falando que eu trabalho com condomínios. Eu trabalho com condomínios desde 2002. Mas não tem um problema aí entre o que é de interesse da construtora e o do que é interesse do condomínio? Porque, veja, a construtora, qual que é a responsabilidade dela naquela cobertura? É 5 anos. Ambas as normas. Norma de desempenho, norma de garantia que saiu o ano passado e entrou em vigor agora, são 5 anos. 5 permanece. Anos. Então pense assim, mesmo que a projetista tenha feito lá na vida útil de projeto, na VUP ali, né? 20 anos e a construtora executou aquilo, a construtora já tá na cabeça dela que ela tá... Putz, eu tô fazendo gol de bicicleta aqui já. Eu vou me livrar, né? Vou me livrar. Então, mas como é que eu vou colocar um piso elevado para facilitar a vida do condomínio daqui 20 anos, entendeu? Não é Será só que do condomínio. Será que a construtora pensa isso? Não é só do condomínio. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Volta um pouquinho na obra. Qual que é a nossa dificuldade em obra? Nossa maior dificuldade em obra? Mão de obra. Mão de obra. Se você vai executar um piso elevado, quantos homens você precisa lá em cima? Homem-hora. Quantos homens você precisa lá em cima numa obra que ainda está em obra e que você precisa de 4, 5 pessoas lá em cima, sendo que você só vai precisar de 1. Legal. Então você está falando de uma solução que mesmo na etapa de obra ainda compense para a construtora. Tá. Óbvio, é homem-hora. Porque se não compensar, ela não vai fazer. É homem-hora, é só pensar, entendeu? E nós, engenheiros, estamos aqui para pensar. Então, tem que vir dos projetistas. E eu converso com vários e eu falo, gente, vamos começar a pensar dessa forma, porque vai melhorar para o seu cliente inicial, que é a construtora, e para o seu cliente final, que você também vai ser contratado para dar assessoria para um condomínio. E vai facilitar a vida. Então é isso. Kelly, você nos colocou para pensar nesse podcast, viu? Credo, gente. Aprendeu bastante aqui. Aprendi, mas foi uma aula, hein, cara? Eu tô aqui para colaborar. Nossa, Kelly. Falamos de desempenho? Falamos. Falamos de garantia? Mais ou menos, mas falamos bem de desempenho. Então vamos voltar para a garantia. Num próximo. Exato. Nesse aqui, que foi como melhorar o desempenho de uma edificação, eu acho que a gente chutou lá dentro, hein? Atendeu as expectativas. Muito bom. Kelly, ultra rápido agora. Você tem um grande desafio. Já que você eu pensei que tinha acabado. Já que você falou que a gente pode mandar aí que você domina. Ai, meu Deus. Olhando para aquela câmera ali, Kelly, você tem 1 minuto para responder a pergunta do título desse episódio. Como melhorar o desempenho de uma edificação? Fazendo a manutenção correta desde o início da entrega da construtora. Para que você consiga fazer melhores planejamentos das despesas do seu condomínio. E com isso, não perder as garantias. Boa, tá bom. Aí, ó. Tá vendo como é que resolve um problema? Em 10 segundos ela resolveu, ó. Tá vendo? O resumo de tudo. Comigo é assim. Rápido e rasteiro. Edgar, a VedaCity Pro está à disposição de pessoas que se preocupam com a melhoria do desempenho da edificação. E como que as pessoas fazem para encontrar a VedaCity Pro nas redes sociais e falar com vocês? Legal, muito fácil. A VedaCity tem um Instagram agora, né? A VedaCity Pro. Então, entra lá, @VedaCity Pro no Instagram. Mas você não tá com frio, né? Não, hoje não. Hoje o Bruno foi bacana, né? Deixou o ar-condicionado no... Temperatura de avião. Temperatura boa. Tá boa aqui, né? E, cara, a VedaCity tá aí, né, nessa luta, sempre para conscientizar o mercado, né? Conscientizar as pessoas da importância da manutenção predial, né?
Então, a gente também tem uma equipe do núcleo de engenharia, inclusive a gente já falou sobre isso aqui nos podcasts, que é uma equipe voltada a memoriais descritivos e especificações de materiais adequados para cada situação. Então, precisando também, a gente está à disposição, tanto para projetistas, construtores e distribuidores técnicos. A Vedacity disponibiliza essa equipe formada por engenheiros e técnicos, né? O nosso gestor é o Rolando Infante, que tem aí pouco mais de 30 e poucos anos de carreira só na impermeabilização. E fica à disposição de quem quiser entrar em contato, sai lá no nosso Instagram, @VedacityPro, manda um direct e a gente vai atender com certeza. E eu que estou de fora, eu posso falar que o que é muito legal da Vedacity Pro é que se você tem algum problema na sua obra, né, ou que ele vai se apresentar, ou que ele já se apresentou, a Vedacity Pro está à sua disposição para te ajudar a formular uma solução para o seu problema. Esse é o grande diferencial da Vedacity Pro para a Vedacity. A Vedacity mais varejo, você vai encontrar os produtos nas Mega Stores, mas a Vedacity Pro não, ele está em esse olhar técnico, esse olhar consultivo, de ajuda. Ela consegue te conectar com profissionais de alto calibre, etc. Por isso que eu gosto bastante da Vedacity Pro e estou sempre cutucando o pessoal lá para me ajudar em algumas soluções. Soluções como essa que a Kelly colocou, né? Exatamente. Da cobertura e tal. Posso dar meu depoimento sobre a Vedacity Pro? Oh, com certeza. Então tá bom. Eu tenho como que é o nome do... Fernando, que me atende. Nosso consultor técnico Ele é um consultor técnico, ele atende na área condominial e não só de condomínios, mas ele me atendeu em especial para soluções de juntas de dilatação e movimentação de condomínio, especificando produtos, e os condomínios conseguem fazer faturamento direto com a Vedacity, com o fabricante, para evitar a bitributação e comprar direto, ao invés de comprar no varejo, tá? Então, é um diferencial muito grande e eu gostei muito do atendimento. Toda vez que eu tenho dúvida, o Fernando me atende, passa revisão de tabela, que ele vai ter aumento se tiver algum condomínio que precisa. Então, assim, é um atendimento bem diferenciado, não só nas obras, quando em fase de projeto, quanto também na parte condominial, viu? Legal. Então é bem interessante. Comercialmente, vocês estão muito bem posicionados. E também para quem precisa dessa assessoria técnica, né, tem a empresa da Kelly aí. Fala um pouco também da sua empresa, Kelly. Claro. Seu contato. A Viston, ela atua o seu grande nicho é na área condominial. Nós trabalhamos na Grande São Paulo e no Brasil todo. Nós já fizemos, inclusive, inspeções prediais fora de São Paulo, que fomos contatados para isso. E também faço a parte de desempenho para algumas construtoras aqui de São Paulo e fora de São Paulo. Então, é um mercado que a gente gosta muito, mas a área condominial acaba dominando o nosso fluxo lá da empresa, né? Para atendimento. E a gente tem agora essa parte de projetos com ênfase na norma de desempenho. E como que as pessoas encontram você nas redes sociais, Kelly? Eu tenho o meu Instagram profissional, que é eng.kellyramos, e tenho o Instagram da Viston, que é @vistonconsultoria, e tem o LinkedIn também da Viston, que também pode entrar em contato pelo site, e a gente está aí para atender o melhor possível. Só que hoje em dia, os nossos clientes, eles vêm muito por indicação. Um indica o outro, nós já estamos consolidados, então acaba atendendo bem essa parte de indicação. Por isso que network é muito importante. E uma vez um trabalho bem feito dentro de um condomínio, difícil você sair de lá, né? Difícil. E indicam para outros, né? Essa semana mesmo, a gente foi chamado para fazer uma assessoria em Ubatuba, de um cliente daqui que indicou para um amigo dele de Ubatuba. Então, acaba um falando para o outro quando a empresa é boa. É isso que o mercado precisa. 90% dos prédios de São Paulo já, né?
eu atendo um nicho diferenciado, tá? AAA. Aqui AAA sou especializada em alto padrão. Já vou indicar então no condomínio que eu moro, então. Nossa. Olha lá, porque ele mora bem. Saindo daqui já vou falar ele mora bem. Pro meu síndico contratar. Não, mas a gente atende todos os condomínios, mas o nosso mercado principal mesmo é a parte de alto padrão, porque eu vim do alto padrão. Então, eu acabo sendo bem conhecida no meio, né? Legal. Mas a gente atende todos os tipos de condomínio, independente da localização. Já atendemos condomínios em Guarulhos. Então, pra gente é indiferente. Então atende todos os condomínios que estão preocupados com a durabilidade das edificações. Isso mesmo. Legal, bom demais. E se você acompanhou o podcast até aqui, mesmo assistindo, escutando, clique no like, né, Edgar? Comente no vídeo, fala se você gostou, que parte que mais te tocou, né? Conta uma história pra gente poder compartilhar com você aí. Enfim, escute, aproveite. Não tem só esse podcast, tem muitos outros que nós gravamos. A Kelly vai voltar aqui pra gente falar sobre manutenção também. Siga o Professor das Obras nas principais redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas digitais, estamos também nas principais plataformas de áudio, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Acompanhe nós nesse grande trabalho que fazemos junto com a Vedacity aqui, quando o assunto trata-se de impermeabilização. Ficamos por aqui então, Edgar? É isso, né? Então manda um beijo pra turma então. Até o próximo. Até o próximo. Valeu, pessoal. Até mais.